Olha, a coisa tá feia! Ó, primeiramente eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. O YouTube tá boicotando muitos dos vídeos aí do Plantão Brasil e não mostra para quem não é inscrito ou inscrita. Então, quando as pessoas compartilham, aí quem não é inscrito ou inscrita acaba vendo, então peço que você inscreva-se aí no canal. Ó, falar aqui do que tá acontecendo com o bolsonarismo. Primeiro, viu, o anúncio aí da Polícia Federal, não, as revelações aí da Polícia Federal, e que mostram que o bolsonarismo tentou envenenar o presidente Lula e o Alexandre de Moraes. Parte do plano deles, eles previam ali a utilização de armas de grosso calibre, de metralhadoras, de lança-granadas e até de bazucas, de um lança-foguetes. Isso era parte do plano, mas parte do plano mostrava que eles também planejavam envenenar o Alexandre de Moraes num evento oficial ou envenenar o Lula numa das suas idas ao hospital. É engraçado que eles falam e a imprensa divulga como se fosse, nossa, Lula tá velhinho e vai pro hospital toda hora, mas não é. Se você pensar bem, fora a queda, que foi um acidente, né, que realmente deu 6 pontos na cabeça, uma coisa grave para qualquer idade, o Lula não vai muito pro hospital, não. Quem realmente passa temporadas no hospital, principalmente aí quando a Polícia Federal começa a chegar perto dele, aí é que ele vai pro hospital mesmo, é o Bolsonaro. Ele fica aí, sempre que tem alguma nova revelação, acaba, comi camarão e não mastiguei, e vai pro hospital. Pois bem, queriam envenenar o Lula ou usar um químico que, abre aspas, causasse um colapso orgânico no Lula. Pois bem, logo depois disso, dessa revelação, eu fiz um post no Twitter em que eu falei o seguinte, olha, e o caso Bebiano? Pois bem, tem alguns químicos aí, eu vou falar, a Netflix é especialista em ensinar as pessoas a assassinar as outras. Tem série da Netflix que parece que é uma aula, assim, como matar alguém sem deixar vestígio. Devia ser proibido uma coisa dessa. Mas enfim, aprendi aí, sem querer, em séries, tem várias maneiras que são usadas aí para envenenar alguém. E aí, na hora eu pensei, peraí, o caso Bebiano que infartou de uma maneira bem estranha, e ele infartou pouco depois de ele fazer várias revelações gravíssimas sobre o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu coloquei aqui, ó, previu envenenar ou causar um colapso no Lula e no Alexandre de Moraes. O que será que aconteceu com o Bebiano? 2 semanas depois de culpar Carlos pelo caso Adélio e revelar a BIM paralela. Será que ele infartou ou foi infartado? Pois bem, a esmagadora maioria dos comentários diz aí que acredita que ele foi infartado. Eu não sei, teria que ter aí algum tipo de autópsia, coisa do tipo. Quando a pessoa é envenenada, dá para provar, tá, que foi. Esses casos aí, esses mesmos que a Netflix ensina, deixam vestígios, tá? Deixam vestígios, dá para saber que a pessoa foi envenenada. E aí, o que acontece? No caso do Bebiano, a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu como infarto, mas não teve ali uma investigação ou algo do tipo. Só falaram, infartou. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro é aquela do caso Marielle, né? Então, assim, confiar na Polícia Civil do Rio de Janeiro é difícil, mas muito, muito, muito difícil. Ainda mais naqueles tempos. Hoje já imagina no tempo em que realmente era a época em que estava ali encobrindo o assassinato da Marielle. Aí você vê, peraí, né? Estranho. O fato é que o Bebiano foi no Roda Viva, ele fez algumas revelações. E aí, logo depois sai matéria na imprensa dizendo o seguinte, olha, o que se fala em Brasília é o seguinte, temos que reviver o caso Bebiano. Até o deputado Zeca Dirceu, ele foi um dos vários, mas eu vou mostrar aqui o post dele, que é um dos que mais viralizou, ele fala o seguinte, ó, Gustavo Bebiano morreu, quem quiser pausa aí para ler, ó, mas eu vou ler aqui, vai. Gustavo Bebiano morreu misteriosamente em um sítio no Rio de Janeiro. Foi ministro de Bolsonaro e decidiu revelar todos os crimes do ex-chefe. Amigos relatam que Bebiano não bebia nem fumava. Desde jovem era lutador e atleta. Até hoje ninguém explicou as razões do infarto. Sugiro à família dele pedir acesso às conversas dos criminosos presos essa semana por tramar a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ou seja, se esse pessoal queria envenenar o Lula e o Alexandre, quem vai dizer que eles não envenenaram o Bebiano? Olha, o cara morreu aí de ataque cardíaco, e você fala, não, era uma pessoa sedentária, era uma pessoa aí que comia muito doce, muita fritura, bebe muito, né? O álcool faz mal pro coração,
fuma muito cigarro, é uma das principais causas aí de problemas cardíacos, tudo mais, mas não, ele era atleta. Assim, pode falar, nossa, o Bebiano já estava mais fortinho, assim, mas, diferente do Bolsonaro, que diz que tem físico de atleta, que quando alguém vê o Bolsonaro sem camisa, fala, pô, a única coisa que esse cara faz é levantamento de bacon. Esse é o esporte aí do atleta Bolsonaro, não tem essa não. Já o Bebiano, ele já era mais fortinho e tal, mas ele lutava aí, não bebia, nem fumava, nem nada. Essa pessoa tem um ataque cardíaco, muita gente achou estranho, como o deputado Zeca Dirceu. E aí sai matéria do Metrópolis mostrando, olha, o assunto Bebiano voltou à pauta, né? Voltou com tudo à pauta. Eu lembro que antes da eleição, o Janones, aí eu acho que foi um único, acho, erro de estratégia do Janones na véspera da eleição, ele começou aí, para apavorar o Bolsonaro, entre aspas, palavras dele, a falar do celular do Bebiano e tudo mais, e no fim era mentira do Janones, não tinha nada. Aquilo, na minha opinião, foi erro de estratégia, porque desfocou as pessoas que queriam falar sobre verdadeiros crimes aí do Bolsonaro já comprovados, e fazer campanha pro Lula, e ficava ali, e aí o celular do Bebiano, e isso, e não tinha, não veio o celular do Bebiano. Essa é a verdade, até hoje. No caso aí da morte do Bebiano, já é diferente. Aí, matéria do Metrópolis, olha, a investigação da Polícia Federal, que mostra aí que os bolsonaristas cogitaram matar o Lula por envenenamento, reacendeu nos bastidores a discussão sobre a morte do Bebiano. Aí fala, olha, ele morreu em março de 2020, aos 56 anos, com um infarto no seu sítio em Teresópolis. Lutador de jiu-jitsu desde jovem, ele não bebia nem fumava. Antes de morrer, chegou a se filiar ao PSDB e planejava ser candidato. Ele foi presidente do PSL, que era o partido do Bolsonaro, e foi ministro do Bolsonaro, além de ser o coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018. Aí você vê. Ele aí dizia que tinha um celular com muitas provas e que ali ia expor todos os crimes do Bolsonaro. Diz aí a matéria. Pois bem, aqui uma fala do Bebiano, cerca de 10 dias antes dele infartar. Ou, comente você aí, plantonista, infartou ou foi infartado? Aí você tira suas próprias conclusões. Aqui só uma fala dele, que foi a Jovem Pan. Que o presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado, o assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão, e essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. Aí você vai vendo a gravidade. São essas as pessoas que estão ao redor do presidente. É muito preocupante. O Brasil enxerga. Um belo dia o Carlos me aparece. Outra agora. O nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Tá aí, Bebiano com vocês, dizendo aí que, olha, tinha aí um plano de ABIN paralela, e o general Heleno não é de confronto, você vê que ele estava ali passando um pano pro general Heleno. Quem já viu o general Heleno falar sabe que, olha, se ele não foi de confronto, ele é realmente aquela pessoa que é igual um poodle, late, aí você põe ele perto do pitbull, ele fica quietinho. É assim, porque o general Heleno ladra e ladra alto, gosta de reclamar, gosta de falar. Eu lembro quando o Lula foi solto, ele dando murrinhos na mesa, falando, o Lula tem que ficar preso para sempre, o general Heleno. Pois bem, mas diz aí que não era de confronto não com o Carlos. O caso é que depois, numa reunião ministerial, ficou provado ali, por um vídeo que o tenente-coronel Cid gravou e tinha na casa dele, que o general Heleno usava essa ABIN paralela, que o Bebiano disse que, olha, ele não é de confronto, mas ele não era muito a favor. Pois bem, acabou sendo a favor,
e usou a BIM paralela, inclusive, diz o general Heleno, para infiltrar pessoas nas campanhas dos adversários do Bolsonaro. Aí você tem, pô, peraí, né? Olha, a coisa é feia, viu? A coisa foi feia. E agora, se fala aí, será que o Bebiano, depois dessas revelações, 2 semanas depois dessa entrevista ao Roda Viva, e cerca de 10 dias depois da entrevista aí à Jovem Pan, que foi alguns dias depois, ele faleceu de uma maneira bem estranha e justo quando ele estava aí ameaçando expor todos os crimes do Bolsonaro. Lembremos, apesar de ser governo Bolsonaro, muitos falarem, nossa, Thiago, mas no governo Bolsonaro nenhum crime do Bolsonaro era investigado, nem nada. Não, tem uma coisa, já tinha o inquérito das fake news. O inquérito das fake news tem uma coisa, muita gente não está lembrada porque não temos mais prisões, busca e apreensão no âmbito desse inquérito, é raro ultimamente. Mas, durante o governo Bolsonaro, foi isso que assombrou o Bolsonaro. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, que até 2019 era Raquel Dodge, depois era o Augusto Aras, não estava nesse inquérito. O procurador desse inquérito é o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes mandava prender todo mundo. E foi justo nessa época em que o Alexandre de Moraes começou a ir para cima do Alan dos Santos, da Sarah Winter, né, a Sarah Giromini, que gostava de inventar nome inglês, sobrenome inglês para ela mesma, e de outros bolsonaristas, foi quando o Bebiano falou, eu vou revelar tudo. E aí o Bebiano falece. E aí todo mundo ficou, pô, que estranho. Eu não vou aqui ser irresponsável e falar, pô, eu acho que o Bebiano foi infartado. Mas eu posso perguntar a opinião dos plantonistas e das plantonistas baseado aí em tudo que você viu nos últimos 4 anos, aí 4 anos e meio, desde a morte dele. Parece que ele foi infartado ou que ele realmente aí pode ter sofrido um infarto e não alguém infartado a ele. É você tirar suas próprias conclusões. O caso é que agora os governistas querem dar um jeito de abrir alguma investigação para ver se o bolsonarismo, né, realmente não envenenou outras pessoas. Porque se eles tinham o plano de envenenar o Lula e o Alexandre, é uma coisa, talvez seja alguma coisa que eles já tenham utilizado antes, que eles já tenham conhecimento de outros que fizeram isso com sucesso, porque não é muito assim, olha, a coisa mais de praxe, quando o exército quer matar alguém, matar envenenado. Mais de praxe é fazer o que eles tinham dito ali, que saiu no relatório da Polícia Federal. Eu mostrei aqui ontem as fotos, um lança-granadas. O lança-granadas, por exemplo, que eles estavam usando, tinha o poder de derrubar paredes do Supremo Tribunal Federal, para você ter ideia. A bazuca, que eles também estavam querendo utilizar no ataque, tinha o mesmo poder do lança-granadas de derrubar paredes, até com mais precisão, do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se eles quisessem invadir o STF para prender o Alexandre, os ministros, eles podiam até derrubar as paredes. Eu não estou falando de fazer o prédio vir abaixo, não. Você tem que pensar. Eles conhecem a planta do prédio, eles sabem onde atirar, que você pode derrubar uma parede sem que o prédio venha abaixo, não é na pilastra, é na parede. Ou, aí, num caso de terrorismo mais intenso, derrubar mesmo um andar, derrubar uma parte da estrutura do prédio, o que, pelo que foi revelado, parece que eles não fariam. Mas também está sendo revelado agora que parte do plano envolvia também assassinar o ministro Flávio Dino, que na época não era nem ministro. Essa era a parte aí do plano, não era nem ele foi depois, ele virou ministro da Justiça e bem depois do STF. Uma coisa que também veio à tona que é bomba aí é a seguinte, e saiu a notícia aí faz poucas horas. O Alexandre de Moraes ele vai colher o depoimento do Tenente Coronel Cid pessoalmente. Alguns se surpreendem falando, como assim, Thiago, pessoalmente? Não é normal? Eu tô surpreso, o Alexandre não colhia todos os depoimentos? Não. Quem colhe os depoimentos do Alexandre de Moraes é um juiz auxiliar dele, chamado Ayrton, que algumas mensagens dele vazaram lá pelo Glenn Greenwald, que falava que tinha alguma coisa, aí ele falou que tinha 6 gigabytes de dados e tudo mais, fez 4 matérias na Folha, flopou tanto, foi uma vergonha tão grande para ele e para a carreira dele, que ele não fez nunca mais nada, que era um balão vazio cheio de nada. Aí, esse aí, que teve algumas mensagens vazadas com um assessor do Alexandre de Moraes, ele é quem geralmente colhe os depoimentos. Pro Alexandre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, colheu o depoimento porque é uma coisa assim, bem aí fora da praxe. A praxe é que juízes auxiliares colhem os depoimentos. Você consegue imaginar qualquer caso que tem lá a Carmen Lúcia tá lá e vem num depoimento por 2 horas? Não fica.
Gilmar Mendes lá, todos os casos tem ele lá, 2 horas assim, colhendo depoimento, não fica. Nesse caso, o Alexandre vai lá e ele vai fazer pergunta, então o Mauro Cid é bom já ir com uma malinha. Tem uma chance gigantesca dele sair preso. E lembremos, o Procurador-Geral da República acha que o Lula chacoalhou ele, falou, acorda, acorda, Gonê, acorda, Gonê. Aí o Gonê, opa, acordou, estava deitado eternamente em berço esplêndido, acordou o Gonê e fontes aí na PGR disseram para a imprensa, saiu matéria agora há pouco no Globo, dizendo o seguinte, ele vê elementos para acabar com a delação do Mauro Cid. São elementos gravíssimos, ele omitiu muita coisa e pior, uma coisa é quando o cara vai fazer a delação, ele é obrigado a falar tudo que sabe. E aí uma coisa ele omite ou não, mas ele fala, pô, mas esses aí que eu omiti, pô, não era da parte da quadrilha que é mais próxima de mim, são os caras aí que eu nem conheço direito, por isso que eu não sabia, pô, eu não sabia, eu omiti, esqueci, sabia pouco detalhe disso. No caso do Tenente Coronel Cid, não. E aí é a coisa mais grave para quem perde os benefícios de uma delação. Não é que cancela a delação, só os benefícios, lembre-se disso. Que é, ele encobriu seus amigos. Ele encobriu amigos dele. Gente que era amigo dele, esses kids pretos aí, eles eram amigos do Tenente Coronel Cid. Então, aí fica mais difícil ainda ele falar que não sabia, ainda mais quando as mensagens do celular dele provam que ele sabia e que ele participou do plano. Ou seja, você contou só parte e aí você delatou o seu chefe em algumas coisas, nas coisas mais graves você omitiu, porque os seus amigos estavam no meio. Quer dizer, isso é motivo gravíssimo para perder a delação. Segundo não eu, segundo fontes aí da Procuradoria-Geral da República. Então o Gonê começou a acordar aí, tá indo para cima. Veremos aí. Segundo aí Rede Globo, a Andréa Sadi escreveu que até sexta-feira acabará esse inquérito e a Eliane Cantanhede falou, olha, vai cair uma bomba atômica na cabeça do Bolsonaro e não descartam a prisão do chefão da quadrilha. E eu vou falar, tem que ser agora. Não tem essa de, vai esperar o julgamento. Tem muito fato. Se não prender o Bolsonaro agora, depois vai ser difícil, viu? Se o Trump começar a ameaçar, depois que ele assumir, a ameaçar as instituições, vai ser bem mais difícil que agora. Veremos. Eu peço a sua inscrição. Seguimos aqui na luta. Falou!